Amados irmãos, graças e paz, oremos. Santo Deus, bendito Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo teu amor, pela tua graça. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo privilégio, ó Deus, de poder te servir, pelo privilégio, ó Deus, de podermos estar, assim, unidos, mesmo que separados os corpos. Queremos assim, ó Deus, te pedir misericórdia para que o Senhor possa estar assim nos abençoando, para que em breve, ó Deus, nós possamos estar assim te cultuando na tua casa. Que, ó Deus, esse culto seja recebido por ti como algo agradável, que os nossos corações, que as nossas mentes estejam voltados para ti. E que, ó Deus, tudo aquilo que for ensinado hoje aqui, nós possamos estar assim aprendendo e colocando em prática em nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Se hoje acho falta e já não tenho dinheiro, bens, saúde ou mesmo paz, Deus sabe o que eu posso e em que me empenho. Sua fidelidade me refaz. Já estive antes tão carente, mas Deus manifestou-se tão fiel. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente, e o seu poder eterno além dos céus.
Graças e paz, amados irmãos. Graça e paz. Nesse momento a gente vai ler a palavra do Senhor, que se encontra em Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 18. Leamos a palavra do Senhor. Dou graça a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria. Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participante comigo da graça, tanto nas minhas prisões quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha do que estou dizendo, é a verdade. Quando afirmo que o meu grande amor por vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, A fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda a impureza e de qualquer culpa. cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. A tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros os fazem com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Mas aquele anuncia Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou bons motivos. Por isso eu estou alegre e vou continuar assim. Amém. Santo Deus, bendito Pai, graças nós te damos, meu Deus, por essa rica oportunidade, meu Pai, de estar participando desse grande culto hoje à noite, meu Pai. Na tua presença nós oramos, meu Pai, por todo esse universo, meu Pai. O Senhor já esteja repreendendo essa maléfica que está destruindo o nosso Brasil. E que o Senhor esteja, meu Pai, entrando com providência divina, Senhor, e fazendo milagres acontecer. Agora nós oramos, meu Pai, por todos os irmãos em Cristo da igreja em Oeiras, Primeira Igreja Batista em Oeiras, na pessoa do pastor Marcilo, o irmão Tico e outros mais que está na frente desse trabalho, Senhor. O Senhor já esteja abençoando todos os irmãos em Cristo aqui da Igreja da Marreca, fazendo a frade. Que o Senhor esteja, meu Pai, cuidando da vida de cada um e que o Senhor esteja sempre presente nas nossas vidas, meu Pai. E que nós oramos por a vida de todas as pessoas, mesmo que não te conheça, mas o Senhor é o Deus de todos nós. Porque tu cura, salva e liberta. Nós oramos, meu Pai, porque tu é a única esperança desse mundo e sem ti nada podemos fazer e contigo somos mais do que vencedor. Nós te entregamos nas tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, cujos dias não têm fim, tão grande é a tua compaixão, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça
e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. A nossa geração passar, servindo a quem se foi, a quem será, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta. Teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que o Teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que o Teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias, por todos os dias. Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos ler Salmos 121, que diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Olá, amados. Graça e paz. Entramos no mês de junho e junho é o mês de educação cristã missionária. E neste mês nós teremos o privilégio de levantar uma oferta de amor motivada pela expressão voluntária de nosso coração, mostrando nosso amor pela obra de educação cristã missionária. A União Feminina Missionária Batista no Brasil, há 112 anos, vem tendo esta visão missionária. E para manter o ensino de vocacionados, ela coordena 2 escolas, o CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões, no Rio de Janeiro, e o SEC, Seminário de Educação Cristã, no Recife. Todos temos um chamado, mas algumas pessoas têm um chamado especial. Os alunos que saem do CIEM e do SEC saem aptos para servir as igrejas locais como educador cristão, nos campos missionários e no Ministério Social Cristão, no Brasil e no mundo.
Toda a área vocacional precisa de preparo e no reino de Deus não é diferente. Para o vocacionado, a missão se torna um modo de vida. As igrejas clamam por uma liderança comprometida com o reino de Deus. Falta conhecimento de Deus na terra, falta conhecimento de Deus no Brasil, falta conhecimento de Deus no mundo, falta conhecimento de Deus na nossa cidade. E essas casas têm uma história marcante de preparo de vocacionados para o Brasil e para fora do Brasil. Sou feliz porque eu tive o privilégio de fazer parte dessa história. O IBER, hoje CIEM, foi um divisor de águas na minha vida. E eu pude contar com as ofertas das igrejas batistas brasileiras levantadas todo ano no mês de junho. Talvez alguns dos irmãos que estão me ouvindo neste momento tenham contribuído com a minha passagem de 4 anos naquela escola. O CIEM e o SEC têm uma responsabilidade muito grande, responsabilidade esta dada por Deus para preparar vocacionados para servir a Deus onde quer que Deus envie. E para que essas instituições continuem oferecendo bem esse serviço, elas precisam da sua oferta, elas precisam da minha oferta. Nosso investimento expande o reino de Deus através da igreja local, na sociedade, através de projetos sociais e também nos campos missionários. Essa oferta é direcionada à União Feminina Missionária, que divide e repassa o valor para as 2 instituições, e essa oferta será usada como bolsa de estudo para a manutenção dos prédios e para a capacitação de seus professores. Amados, vamos enaltecer, vamos proclamar louvores, vamos comemorar e exaltar de modo festivo o reino de Deus e sua glória, porque o nosso Rei é digno de toda honra, de receber toda a glória, toda adoração e ações de graça. E lembre-se, o seu trabalho, a sua oferta não é vã no Senhor. Então, contribua com a educação cristã missionária. O CIEM e o SEC estão contando com as nossas orações e estão contando com as nossas ofertas. Então, entregue sua oferta lá no templo ao irmão Edivar ou esteja fazendo uma transferência para a conta da igreja. Só não esqueça de identificar sua oferta. Diga, essa é minha oferta de ajuda, minha oferta de amor para a educação cristã missionária. Estaremos aguardando sua oferta até o dia 15 de julho. Não fique de fora desta obra. Deus os abençoe. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra
outra vez, ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser. Agora eu sei o que tens a dizer e eu creio nisso também. Basta-me a graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês na noite desse dia. Para mim é um privilégio poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem nos falado da sua palavra. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia que os irmãos têm em casa, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 17. Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 17. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida que o Senhor nos tem concedido. Agradecer, Deus, porque Tu tens sido, Deus, cheio de compaixão e graça para com as nossas vidas. Agradecer porque o Senhor nos dá o privilégio de poder entender a Tua mensagem. Quero Te pedir pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente entenda a verdade do Senhor. Rogo a Ti graça que ilumine nossos corações para conhecer mais e mais a Tua vontade e a Tua pessoa. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo diz que os dias são maus. O que ele tinha em mente ao dizer que os dias são maus? Nós não podemos dizer ao certo o que ele tinha em mente. Nós podemos apenas deduzir com base naquilo que as Escrituras nos dizem. Possivelmente o apóstolo não estava se tratando de alguma crise em especial, tipo a que nós estamos enfrentando hoje. Possivelmente não estava se referindo a algum tipo de perseguição cruel que viria, mas ele está se referindo realmente ao tempo presente que ele estava vivendo. Os dias são maus. Possivelmente o apóstolo tinha em mente justamente a maldade que tem governado o mundo desde a época em que o pecado entrou nele, desde a época em que
o ser humano se rebelou contra Deus, nós sabemos perfeitamente, de acordo com as Escrituras, que o mal tem reinado no mundo, no entanto, debaixo do controle de Deus, controle soberano de Deus. Nós sabemos que é um mundo caído, que se rebela contra Deus, a maldade tem reinado, embora o Senhor ainda tenha tido paciência para com as pessoas. Nós sabemos também que o diabo ainda tem atuado ferozmente no meio da humanidade, tem perseguido cristãos, tem tentado cristãos a se rebelarem contra Deus, tem tentado seduzir os seus corações, e nós sabemos que o pecado, em especial na vida de cada um, a sua natureza pecaminosa, tem ainda habitado no coração de cada mortal, seja ele temente ou não temente a Deus. Nós sabemos que todos ainda possuem uma natureza que é perversa, que é voltada contra Deus. Possivelmente por causa por esses 3 motivos, nós podemos afirmar com base na Bíblia, que os dias são maus. Há um mundo caído, rebelde contra Deus, há o diabo que tenta os filhos de Deus a se rebelarem contra Deus, e há o pior dos inimigos, que é o coração rebelde contra Deus. Isso faz com que os dias dos cristãos sejam maus. Cada cristão está vivendo nesse mundo e cada dia, apesar de desfrutar em algum momento de alguma espécie de descanso, de refrigério, de um modo geral, todos os dias nós precisamos batalhar, todos os dias nós precisamos entender que os dias são maus e que há uma guerra travada e que a cada dia é como se nós morrêssemos para nós mesmos. Os dias são maus. E enquanto esses 3 inimigos, o pecado, o mundo e o diabo, existirem, nós nunca vamos desfrutar totalmente dos dias bons, porque os dias só serão totalmente bons quando o mundo pecaminoso, uma natureza pecaminosa e o inimigo que se revolta contra nós, quando esses 3 inimigos não mais existirem. Isso só vai acontecer quando Cristo consumar o seu reino, quando estivermos com Ele para todo sempre. Então os dias são maus, diz o verso de número 17. Remindo o tempo, diz o apóstolo, porque os dias são maus. Os dias sendo maus, o apóstolo então mostra de que maneira os cristãos eles devem viver, como eles devem viver e como eles não devem viver. Em primeiro lugar, ele mostra que os cristãos eles não devem viver como insensatos, como nécios, como pessoas que vivem sem princípios cristãos, como pessoas que vivem como aqueles que desconhecem acerca da vida cristã, pessoas que vivem dominadas pelas suas paixões, pessoas que agem fora da razão, em outras palavras, pessoas que desconhecem a vontade de Deus, pessoas que são tolas, pessoas que simplesmente são precipitadas, pessoas que são imprudentes. Isso é viver na insensatez dos seus corações. O apóstolo diz que em meio a esses dias maus, os cristãos devem ter cuidado com a maneira como eles vivem, atentar prudentemente para a maneira que eles têm vivido, para não viverem como nécios, como insensatos, como pessoas que são dominadas por algo que vai contra os princípios cristãos. Essa é a maneira de como não viver. Em segundo lugar, o apóstolo trata da maneira de como os cristãos devem viver. Vamos ler novamente o texto, que diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, ou como vocês devem proceder, que não sejam como nécios, e sim como sábios. Diz o verso 15. Remindo o tempo, versículo 16 e o versículo 17 ele diz: por esta razão não vos torneis insensatos, que é a mesma coisa que tolo, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Positivamente, o apóstolo então ordena, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que os cristãos devem viver como sábios. É como se ele dissesse de maneira resumida, ou de maneira melhor explicada, melhor dizendo, que vocês, sabendo que os dias são maus, vocês estão inseridos nesses dias maus, vocês não devem viver como pessoas tolas,
vocês devem viver com sabedoria em meio a esses dias maus. E a grande pergunta é, mas como nós vamos viver dias maus, dias em que a maldade tem reinado, e nós vamos viver como pessoas sábias? Como não ser tomado pela tentação de viver dominado pela insensatez dos nossos corações e sermos dominados por nossas circunstâncias? O apóstolo diz, vocês devem remir o tempo. Vocês devem aproveitar ao máximo cada oportunidade. A maneira de viver sabiamente, diz o verso 16, é remindo o tempo. Remir o tempo é fazer o melhor uso do tempo que o Senhor tem concedido a cada um dos cristãos aqui debaixo da terra. Vocês devem aproveitar ao máximo cada oportunidade que o Senhor Deus tem dado a vocês. A melhor versão, a NVI, fala dessa maneira: aproveitem ao máximo cada oportunidade. As oportunidades são dadas por Deus. Em meio aos dias maus, nós sabemos que Deus tem concedido a cada um dos cristãos boas oportunidades para fazerem o melhor uso do tempo. E como fazer o melhor uso do tempo? Essa é uma pergunta chegando em outra pergunta. Como viver de maneira sábia, remindo o tempo, que é aproveitando ao máximo cada oportunidade, fazendo o melhor uso do tempo. E como fazer o melhor uso do tempo? Como aproveitar ao máximo cada oportunidade? Como remir o tempo? O verso de número 17, então o apóstolo diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É como se o apóstolo dissesse: vocês estão vivendo em meio aos dias maus, e em vez de vocês serem dominados pela insensatez, viver como tolos, como nécios, vocês devem viver como sábios. Vocês viverão como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E vocês vão aproveitar ao máximo cada oportunidade, procurando compreender a vontade do Senhor para a vida de vocês em cada oportunidade. Esse é o resumo de tudo, ou a conclusão de tudo aquilo que o apóstolo quer dizer. Vocês devem aproveitar ao máximo cada oportunidade em meio aos dias maus que vocês têm vivido para conhecer a vontade do Senhor. Por quê? Quando alguém não aproveita as oportunidades em meio aos dias maus para conhecer a vontade do Senhor, esse alguém vai se comportar como um tolo. Então, em meio aos dias maus, o Senhor Deus tem dado oportunidades para que o seu povo conheça a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nós vamos remir o tempo conhecendo a vontade do Senhor. O insensato é aquele que não aproveita os dias maus para conhecer a vontade do Senhor. O sábio é aquele que, mesmo vivendo dias maus, procura compreender a vontade do Senhor. No entanto, a tendência do nosso coração pecaminoso não é aproveitar ao máximo cada oportunidade para conhecer a vontade do Senhor em meio aos dias maus, em meio às dificuldades. A nossa tendência é que em meio aos dias maus nós venhamos a agir com insensatez. Nós nos comportemos não com sabedoria, mas com a insensatez dos nossos corações. Por isso o apóstolo ordena que em meio aos dias maus nós não sejamos insensatos, mas sejamos sábios. Naturalmente o coração deseja, em meio aos dias maus, correr não atrás do refúgio que está apenas no Senhor, mas buscar um outro refúgio, uma outra segurança que o livre do dia mau, correr atrás de alguma outra pessoa, alguma outra alternativa que não seja o Senhor. Ele procura encontrar abrigo em algo que substitua o Senhor. Em meio à insensatez, o Senhor está ali, oferecendo a proteção, e as pessoas muitas vezes se refugiam em si mesmas, na própria situação em que elas estão envolvidas, mas não se refugiam no Senhor. O coração insensato, que não aproveita a oportunidade que o Senhor tem dado para que ela conheça a vontade do Senhor, no dia mau ou nos dias maus, ele tende a esquecer da realidade dos dias, da realidade que os dias são maus. Ele tenta fugir da realidade. Ele tenta se envolver com alguma outra coisa para fingir que os dias não são maus.
E aí se envolve em vícios e tantas outras coisas para tentar esquecer a realidade. Mas nós sabemos que isso nunca vai resolver a questão dos dias maus que se passam aqui embaixo na terra. A tendência também do coração humano, em meio aos dias maus, é se precipitar, tentar resolver as coisas da sua maneira. É simplesmente tirar conclusões precipitadas e agir precipitadamente. É ouvir qualquer coisa. E pior ainda, é tentar resolver a solução, resolver a questão dos dias maus, das dificuldades que tem enfrentado, com coisas triviais, coisas vazias, coisas superficiais. É acreditar em tudo aquilo que se fala. Mas essa não é a solução, e isso não é viver com sabedoria, isso é viver com insensatez. Isso não é aproveitar ao máximo cada oportunidade que o Senhor nos tem dado. Vamos imaginar o grande exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo agindo não com sabedoria, mas agindo com insensatez. Eu sei, e os irmãos sabem muito bem, que o Senhor não agiu dessa maneira, mas vamos imaginar que o Senhor, em 4 eventos da vida dele, ele tivesse, em meio aos seus dias maus aqui na terra, ele tivesse agido com insensatez e não com sabedoria. Vamos tomar, por exemplo, a tentação em que o Senhor estava ali no deserto, e em uma das tentações, o tentador chega e diz: se tu és o Filho de Deus, salta. Ele estava no pináculo do templo, na parte mais alta do templo de Jerusalém, e ele diz: se tu és o Filho de Deus, salta. E ele usa a escritura que está escrito que aos seus anjos dará ordem para que você não tropece em alguma pedra. E vamos imaginar que o Senhor simplesmente sucumbisse à tentação, fizesse a vontade da circunstância, um momento, simplesmente exigia que ele provasse alguma coisa, e o diabo queria que ele caísse nessa tentação, mas vamos imaginar que o Senhor sucumbisse na tentação e tivesse saltado. Seria algo bonito? No entanto, ele teria feito algo contra a vontade de Deus. Ele teria feito algo contra os princípios, a gente pode dizer assim, os princípios que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha em seu próprio coração. Teria ido contra a própria vontade de Deus, o Pai. No entanto, ele não salta, ele não cai em tentação. Ele se entrega a Deus, o Pai, ele conhece a vontade de Deus, o Pai. Em meio ao seu dia mau, o Senhor age não como tolo, não como nécio, mas ele age com sabedoria. Ele procura compreender a vontade de Deus, o Pai. A vontade de Deus, o Pai, era que ele não caísse naquele tipo de tentação. Ele vence esse dia mau. O segundo episódio de Nosso Senhor, em que nós podemos até imaginar um Cristo agindo com insensatez, mas que não agiu com insensatez, é aquele momento em que ele tinha acabado de alimentar mais de 10.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, e a multidão quer fazer de Jesus rei à força. Ele estava certo, nosso Senhor estava certo, que tinha vindo a este mundo para ser rei e testemunhar da verdade. No entanto, ele não veio para ser rei daquela maneira, mas era uma oportunidade que ele tinha de formar um grande exército, mais de 10.000 pessoas ali, coroando o mestre, o rei de Israel. Que coisa extraordinária! Mas o Senhor não serve às circunstâncias, o Senhor não é precipitado, o Senhor não é insensato. Ele, em vez de agir com insensatez, ele sai do meio da multidão. Ele recusa ser coroado rei daquela maneira, porque se ele tivesse sido coroado rei daquela maneira, ele não teria sido morto na cruz. E ele teria sido rebelde contra a vontade de Deus, o Pai. Em vez de ser insensato, de agir como nécio, o nosso Senhor Jesus Cristo conhece e faz a vontade de Deus, o Pai. Uma terceira ocasião em que o nosso Senhor Jesus Cristo poderia ter agido com insensatez, mas não agiu como homem, ele fez a vontade de Deus, foi aquela ocasião em que ele esteve com os 12 discípulos, ali na ceia, a última ceia. Ele poderia simplesmente, sabendo quem é,
o traidor tratá-lo de maneira diferente. Ele sabia que Judas era o traidor desde o começo e ninguém sabe quem é o traidor a não ser o nosso Senhor. Se ele fosse insensato, ele teria tratado ele de uma maneira diferente. Talvez ele tivesse até castigado Judas, mas ele trata todos de igual modo, a ponto de ninguém desconfiar quem é o traidor. Por que ele faz isso? Porque ele sabe muito bem que precisa ser traído. Estava escrito, ele precisava ser pendurado na cruz, e ele conhece a vontade de Deus e age com sabedoria, a própria sabedoria personificada em nosso Senhor Jesus Cristo. E o último lugar, e o mais importante, mais glorioso de todos, em que o nosso Senhor, no seu momento mau, em meio aos seus dias maus, e no pior momento da vida dele, está ali pendurado na cruz, e as circunstâncias diziam: desce da cruz, para que a gente creia em você, que tu és o Cristo, desce, salva-te a ti mesmo e a nós também, a gente vai crer em você. Se ele fosse insensato, ele teria descido da cruz, e nós nem sequer falaríamos mais nele hoje. Mas ele não foi insensato, ele compreendeu qual era a vontade de Deus, o Pai. Ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele estava se entregando àquele que julga com justiça. Ele não estava se entregando a um desejo de qualquer coração pecaminoso, ainda que o nosso Senhor não tivesse esse desejo em seu coração. O Senhor, conhecendo a vontade de Deus, o Pai não age com insensatez, mas conhece a vontade de Deus e pratica essa vontade de Deus. Nós temos o maior exemplo de todos, o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu os piores dias que um ser humano já viveu na face da terra. Diz um certo homem, se eu não estou enganado, um missionário chamado David Brainerd, que disse o seguinte, aliás, não foi o David Brainerd, foi o Richard Baxter, que disse que nunca conheceu um dia sem sofrimento. Possivelmente estava se referindo aos dias de vida cristã. Nunca conheceu um dia sem sofrer. Nós poderíamos dizer que o Senhor nunca experimentou uma hora de vida sem estar debaixo de humilhação. O simples fato de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo carregar um corpo físico ilimitado para aquele que é eterno, que é dono de todas as coisas, que nunca conheceu a limitação do ser humano, mas agora estava carregando um corpo humano. Esse fato de carregar um corpo humano já trazia humilhação para o nosso Senhor. Então, se Richard Baxter disse que nunca conheceu um dia sem sofrimento, o que poderíamos dizer de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele viveu os piores dias de vida que o ser humano poderia viver. E ele é o maior exemplo a ser seguido de alguém que não viveu de maneira insensata, mas que aproveitou ao máximo o tempo que o Senhor Deus lhe deu aqui debaixo desse sol. Ele aproveitou ao máximo, conheceu a vontade de Deus, o Pai, e essa vontade, cumprir essa vontade para o nosso Senhor era como o alimento. A minha comida é fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. E ele fez a vontade do Pai. Foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Então esse é o maior exemplo que nós devemos seguir. Nós estamos vivendo dias maus, sim. Estamos vivendo dias maus. E essa maldade tem se intensificado mais e mais. O Senhor disse que nos últimos tempos a maldade aumentaria, e tem aumentado. Mas de um modo geral, a maldade sempre esteve presente no mundo, e os dias sempre foram maus. A ordem de Deus para nós nesses dias continua sendo a mesma ordem que o apóstolo deu para a igreja dos cristãos de Éfeso. Que vocês aproveitem ao máximo cada oportunidade que o Senhor Deus tem dado a vocês em meio a esses dias maus. Que vocês não desperdicem as oportunidades que Deus tem dado a vocês por causa dos dias maus, mas que em meio aos dias maus vocês procurem compreender a vontade de Deus. Por quê? Quando nós vivemos sabiamente os dias maus,
Conhecendo e praticando a vontade de Deus, nós servimos ao propósito para o qual fomos criados, que é viver para Deus e não viver para nós mesmos. O maior desejo do cristão deve ser esse, fazer a vontade de Deus. Mas ele só vai fazer a vontade de Deus se ele conhecer a vontade de Deus. Só que em meio aos dias maus parece que é mais difícil conhecer a vontade de Deus. E é justamente nesses dias maus que o Senhor nos chama para conhecer a sua vontade. Nós temos a sua vontade escrita, é a palavra de Deus. Nós temos princípios acerca dos quais nós devemos meditar a cada dia e nós devemos praticá-los em cada momento de nossas vidas. Que Deus nos ajude a não agir como tolos, que Deus nos ajude a não desperdiçarmos tão precioso tempo que o Senhor tem nos dado. Nós possamos usá-lo da melhor maneira possível. E eu sei que muitos têm tempo hoje de sobra, porque estão isolados, e é um tempo para se aproveitar. É um tempo para reflexão, um tempo para conhecer aquilo que Deus deseja para as suas vidas. Não é aquilo que nós desejamos, não é aquilo que a pessoa que está do nosso lado deseja para a nossa vida, aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Ainda que nós venhamos dizer que isso não seja bom para a gente, para Deus sempre vai ser bom. E no final de tudo, nós vamos ver que a sua vontade sempre é boa para a gente. É disso que nós necessitamos. Agir com sabedoria em meio aos dias maus é aproveitar justamente esses dias maus para procurar compreender, conhecer a vontade de Deus. É difícil conhecer a vontade de Deus? É difícil. Por isso nós precisamos estar em comunhão com Ele, meditando o tempo todo naquilo que Ele tem falado para nós na sua palavra. Os dias são maus. Nós temos consciência dessa realidade, que os dias são maus. Então vamos aproveitar esse tempo para conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, eu quero louvar o Teu nome por essa oportunidade e quero Te pedir que o Senhor nos ajude a não desperdiçarmos a nossa vida, a não jogarmos fora esse tão precioso tempo que o Senhor nos concede aqui, Tu que tens o domínio sobre cada momento de nossas vidas. Acreditamos plenamente, Pai, que o Senhor também pedirá contas daquilo que nós temos feito com os dias que o Senhor tem nos concedido. Roga-te, Deus bendito, que o Senhor continue sendo bondoso, paciente e misericordioso para conosco, e o Senhor traga maturidade a cada um de nós, traga a nós o crescimento espiritual. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado pelos irmãos. Deus os abençoe rica e abundantemente.